Quinta, 14 de dezembro. Verso para memorizar. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus 15, 28. Fé na terra? Em Lucas 18, 8, Jesus fez esta pergunta no fim de uma de suas parábolas: Quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Como os discípulos de Cristo, hoje precisamos ver o que Jesus está procurando. Nessa história, vemos que Jesus está à procura de uma fé que resplandeça, mesmo em meio às trevas. Ouça Mateus 8, 10 e 13. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Mateus 9, 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus 20, 29 a 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Marcos 2, 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim! Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Lucas 18, 35 a 43. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto,
dava louvores a Deus. Pergunta 6. Nessas passagens, quem Jesus descreve como tendo fé? Essa lista inclui pessoas cuja fé brilhou, mesmo em cidades dominadas pelas trevas. Em Cafarnaum, Jesus destacou várias pessoas de fé. Em Mateus 8, 10 e 13, vemos um centurião pagão convertido com grande fé. Encontramos 4 amigos cheios de fé que fizeram uma abertura no telhado para levar o amigo paralítico a Jesus. Em Marcos 10, encontramos o cego Bartimeu, cuja fé resplandeceu em Jericó e que foi curado por Jesus. Era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé. No entanto, mesmo na cidade natal de Jesus, Nazaré, um fator limitante para o ministério de Cristo foi a pequena fé ou mesmo a incredulidade absoluta. Entre seus discípulos, várias vezes Jesus declarou: homens de pequena fé. E em Mateus 17, 17 exclamou: ó geração incrédula e perversa! Uma lição que podemos aplicar no presente é que a fé é encontrada em lugares inesperados, entre estrangeiros nas cidades, em pagãos e pessoas de diferentes religiões. Com humildade, devemos ir às cidades como Jesus fez, procurando aqueles que, quando apresentados à verdade, responderão com uma fé salvífica em Jesus. Desafio: rogue por mais fé, com a qual possa compartilhar seu amor pelas pessoas próximas e distantes. Desafie-se. Como você conheceu Jesus e as preciosas 3 mensagens angélicas? Liste 3 bênçãos espirituais que você experimentou de Jesus.